Vamos abrir um texto em Apocalipse, nós estamos continuando o nosso estudo em Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse 12, hoje. E praticamente vocês vão ser entregues o programa aí de um grande teatro cósmico. Vocês vão receber esse programa e primeiro vocês vão ser apresentados o elenco. E neste elenco nós vamos ver três figuras, três caráteres. E depois nós vamos ver, dividido em quase partes iguais, três cenas. E assim vai ser apresentado para nós. Mas enquanto nós fazemos isso, quando nós olhamos para isso, eu já preguei essa mensagem para Natal, uma mensagem de Natal. Então, imagine Natal nos bastidores, onde nós vamos abrir as cortinas e nós vamos ver os bastidores deste teatro cósmico. Mas é realidade total para nós, certo? Então, eu gostaria de fazer uma leitura em Apocalipse 12, de 1 a 18. Eu estou lendo da versão NVI, talvez a minha versão NVI é um pouquinho mais antiga do que aparece aí no telão, mas vocês podem seguir no telão, e eu vou ler aqui da minha cópia. Apocalipse 12, de 1 a 18. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-nos na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então a guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no aos céus e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio, que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Creio que devemos orar neste momento, para o entendimento que o Espírito Santo vai nos dar.
Santo e eterno Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor me ajude, o seu servo, a dividir bem esse texto para aplicação em nossas vidas. Eu peço, ó Pai, que o seu Espírito Santo possa estar atuando de tal forma para a compreensão deste grande capítulo da sua palavra, para que entendamos qual é a batalha que está sendo travada, contra quem, e como nós, como cristãos, como tementes a Deus, devemos agir e pensar, em nome de Jesus. Amém. Como é bom que nós já fomos adiantado bastante dessa história, né? E como nós sempre falamos aqui, durante os nossos cultos, não estamos aqui para mastigar todos os detalhes, seria impossível fazer isso. Eu vou tocar em alguns assuntos importantes, mas se você ainda tem mais curiosidade e interesse, por favor, venha, acompanhe a Escola Bíblica Dominical, onde pastor Marcelo vai dar todas as respostas para essas coisas, tá certo? Mas tem algumas coisas que são bem claras aqui nas Escrituras, que nós queremos abrir hoje e nós queremos poder aplicar em nossas vidas durante esses dias. E são dias que jorra realmente o mal, onde Satanás jaz à porta e ele quer nos devorar também. Então, nós temos aqui, nesse texto, o programa aqui desse teatro, mas é um teatro verdadeiro, são acontecimentos verdadeiros, pessoas verdadeiras, mas nós temos bem no início aqui, diz que um sinal foi dado para João. E como em várias partes do livro de Apocalipse, sinais foram dados, visões foram dadas para ele, e esses sinais não é a verdade em si, mas representa, é simbólico de uma verdade maior, né? Então, se você está se aproximando de Recife, você está na BR-101 e você vê uma placa que diz Recife, aquela placa não é Recife, eu te garanto. Recife é muito maior do que aquela plaquinha verde que você está vendo lá, mas é representativa, simboliza algo, uma verdade maior. Você vê aquela placa, é isso que João está vendo em várias partes aqui de Apocalipse, onde um símbolo é dado, um sinal é dado, uma plaquinha é dada, que representa uma verdade bem maior. Mas quando nós olhamos para o que está por trás desse sinal, o símbolo é gigantesco, é algo muito maior do que nós podemos comportar em nossas mentes, e nós queremos olhar em pedaços aqui. Primeiro vamos olhar o elenco. Quando nós olhamos para o elenco aqui, a primeira pessoa, a primeira figura que aparece é a mulher. E quem é essa mulher? Nos versículos 1 e 2, diz que ela tem sol e estrelas que se referem a uma verdade maior, e com certeza o pastor Marcelo vai colocar essas coisas diante de vocês, mas eu vou adiantar algumas coisas também, tá certo? Mas nós temos aqui, nos versículos 1 e 2, essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E durante o decorrer da história da igreja, nós temos várias interpretações. Eu posso dizer o que não é. Eu não creio que esta mulher representa Maria, embora ela vai ter um filho, ela está grávida. Mas a tradição católica vai ensinar que esta mulher seria Maria, mas por várias razões não é Maria, pelo que nós sabemos e consta sobre essa mulher. Maria não faz parte da história pré-vida dela, certo? Então, essa mulher, obviamente, desde os tempos passados, ela está presente na história do mundo e representativa de algo mais. E nós também temos a teologia do pacto, a reforma da igreja, João Calvino e outros, que talvez iriam ensinar que essa mulher representa a igreja. Também não creio que essa mulher representa a igreja, porque em momento nenhum a igreja é representada como uma mulher que está grávida, que está prestes a dar luz. A igreja sempre é representada como uma noiva, pré-casamento, né? Então, em momento nenhum, nós vemos a igreja como uma mulher já grávida, já prestes a dar à luz, e a igreja não dá luz a nada, a não ser pregar o evangelho para o crescimento do reino. Mas eu creio que, e com muita firmeza aqui, que essa mulher aqui representa e é simbólica de Israel.
E nós podemos ver em Gênesis 37, praticamente a mesma descrição que nós vimos aqui em Apocalipse. Então, em Gênesis 37, versículos 9 a 11, eu vou ler rapidinho aqui, versículos 9 a 11, diz o seguinte, e falando dos sonhos de José. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas, no caso de Apocalipse são 12, porque inclui ele mesmo, se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiverem ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia muito naquilo. Então, Jacó, Raquel representam o sol e a lua, e os 12, seriam os 11, inclusive José, eles representam as mesmas estrelas que estão aqui em Apocalipse, capítulo 12, e é representativo da linha messiânica. Israel é de onde vai sair o Messias, e principalmente de uma linha, a linha de José, nós vamos ver o Messias saindo dele. Então, quando nós olhamos para a mulher aqui, nós entendemos que é Israel, não é a igreja, embora quando nós vamos para Romanos, capítulo 11, nós sabemos que a igreja, os gentios da igreja, nós somos enxertados para dentro da raiz, ou do tronco de Israel. Então, nós fazemos parte de uma parte da promessa, mas não todas as promessas que foram dadas para Abraão. Então, existe uma continuidade entre Israel e a igreja. Não existe a mesma trilha, mas não são dois modos de salvação, ainda tanto para a igreja como para Israel, a salvação vem através desse Messias Jesus Cristo. Então, nós temos a mulher representada aqui, o símbolo, o sinal que representa Israel. E nós temos um grande dragão vermelho. E imagine em proporções gigantescas. João está recebendo essa visão, ele vê, ou no céu, ou na sua frente, esse grande dragão. E muitas pessoas já tentaram desenhar isso, eu estava até procurando algumas imagens que eu podia colocar no telão, mas eu acho que nada supre, nada é suficiente para demonstrar a magnitude dessa visão que ele teve. Esse grande dragão que está no céu se apresenta, e nós podemos ver semelhantes descrições em Apocalipse 20. Se você olhar no versículo 2 de Apocalipse 20, é praticamente a mesma visão que está sendo exposta aqui em Apocalipse 12. Ele é identificado, então isso já facilita. No versículo 9 desse texto, em capítulo 12, nós sabemos que ele é descrito exatamente quem é este grande dragão. É um grande dragão vermelho, tem 7 cabeças, tem 10 coroas. Não. Representa algumas outras realidades, né? Mas que ele é a figura que é descrita no versículo 9, ele é Satanás, ele é a serpente antiga, ele é o diabo. Essas 3 descrições já nos dá a dica suficiente para saber, este é o adversário, o maior adversário de Jesus Cristo neste mundo. E é contra ele que Jesus está travando essa batalha, mas não devemos pensar neles como iguais nessa batalha, em momento nenhum. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, é muito maior do que aquele que está no mundo. Muito maior. Devemos pensar em Satanás, o diabo, esse dragão, a grande serpente antiga, como alguém que está, talvez, ao nível de Miguel, um outro arcanjo, né? Então, não devemos pensar em Deus, Jesus Cristo e Satanás, o adversário travando a batalha, sendo igual por igual. Não, ele é criatura. E Satanás vai poder só agir no que Deus permitir, na sua soberania e na sua vontade. Mas, por alguma razão, Deus permitiu que ele fosse um governante sobre este mundo hoje. E ele vai tentar reinar. Ele, sendo o adversário de Jesus Cristo,
Ele vai tentar destruir, devorar e matar. E nós somos alvos disso, mas vamos chegar aí. Então, nós temos duas figuras, não precisamos, por enquanto, definir o que são esses 10 chifres. Eu creio que são 10 reis que reinarão juntos, futuramente, no final dos tempos. Daniel 7:24 é uma boa descrição de que são esses reinados, ou esses reis que governarão. E nós temos 10, ou 7 cabeças. E eu creio, pessoalmente, que as 7 cabeças representam 7 impérios diferentes, e já passamos por 4 ou 5 agora, certo? Então, durante esse tempo todo, nós temos vários impérios que estão reinando, e, finalmente, representativo nesse grande dragão, eu creio que a razão de ter colocado 10 chifres, 7 cabeças, esse dragão vermelho, talvez representa a carnificina, que é essa figura. Eu creio que é só para demonstrar a magnitude do poder, a força desse adversário. Mas não devemos temer. Não devemos temer. E vamos ver por quê. Então, assim que o programa aí que foi exposto diante de nós tem um elenco de 1 a 2 pessoas, essa segunda pessoa é antagonista. Mas, por fim, ele coloca o protagonista da história diante de nós. E nós sabemos que o protagonista é uma criancinha, é um bebê. Obviamente, Jesus Cristo diz que ele vai reinar com cetro de ferro, né? Ela deu à luz um filho, versículo 5, o homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Unicamente a pessoa que pode reinar ao lado de Deus seria o próprio Deus, o Filho de Deus. E nós temos essa figura de um cetro de ferro, onde ele está governando todas as nações. Essa mesma descrição é dada em Salmo 2:9, chamado uma vara de ferro, naquele contexto. Nós temos em Apocalipse 19, versículo 15, novamente, a palavra cetro de ferro, em que o Messias vai governar com força sobre todas as nações, com o cetro de ferro. Então, nós podemos ver já a soberania, a autoridade, a força e o poder deste governante, que é o próprio Jesus, que reinará e conquistará a todos no final da história. E este é o protagonista, o verdadeiro da história. Muitas pessoas acham que Apocalipse 12 é apenas um cumprimento parcial do livro de Daniel, né? Fala lá que, e nós podemos ver isso em Marcos 13:14 também. Eu vou só ler rapidinho o que fala lá em Marcos 13:14, diz: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar. Está falando do templo, é a profanação que se fala em Daniel. Quando vocês viram o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, isso é um momento futuro, certo? Que está se falando, tratando. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, isso que aconteceu, e que é profetizado também no livro de Daniel, foi parcialmente cumprido na época de Antíoco Epifânio. Então, diante de todos os governantes, depois de Alexandre Magno ter conquistado praticamente o mundo inteiro, um dos generais, Antíoco Epifânio, ele começou a governar após a morte de Alexandre. E ele invadiu Jerusalém. Nessa invasão, ele proibiu os sacrifícios dos judeus. Ele erigiu uma imagem de Zeus dentro do templo dos judeus. E ele sacrificou um porco no altar. Imagine essa imagem diante do povo judeu, essa figura, essa rebelião, esse sacrilégio, essa profanação total
diante das coisas que são preciosas para os judeus. Então, muitos acham que Apocalipse é apenas aqui um cumprimento praticamente imediato daquilo que aconteceu e já aconteceu. Mas eu creio que aquilo prefigura algo que está à nossa frente. No futuro ainda vai acontecer essa profanação maior, com outra figura. Não com o antigo Epifânio, o antigo governante pós o Império da Roma, mas sim com outra figura que nós não vamos apresentar ainda. Vou deixar isso para Marcelo. Então, nós temos essas três figuras aí, e queremos olhar também as cenas. Eu acho interessante que está dividido quase por igual aqui, dos versículos 1 a 6, nós temos o nascimento. Eu não vou falar muito sobre o nascimento deste filho, certo? Basta saber que esta história vocês já conhecem bem. E aquele Messias que muitos de Israel, muitos judeus ainda esperam, aguardam, é o Messias que chegou já cumprindo muitas profecias do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E houve aqui, então, um cântico celestial com esse nascimento desse filho. A segunda cena é a expulsão. E que expulsão é essa? Temos que tomar cuidado nos versículos 7 a 12 e não imaginar que essa expulsão original de Satanás do céu. Em que momento Satanás foi expulso do céu? Vocês acham que antes que a serpente chegou ao jardim, isso já era uma figura, uma criatura que foi expulso do céu? Porque eu tenho as minhas dúvidas. Porque parece para mim que Satanás ainda tem muito acesso ao trono de Deus. Quando nós olhamos em Jó, capítulo 1, no 6º versículo, Satanás está vagando pelo mundo e de repente ele chega junto com os outros anjos, ele já é um anjo caído, e ele tem acesso ao trono de Deus. E Deus pergunta: o que é que estás fazendo aqui? Já considerou o meu servo Jó? Então Satanás, pelo menos na época de Jó, ainda tem acesso ao céu. No versículo 10 desse texto, o que é que Satanás está fazendo? Mira aí o versículo 10. Ele está diante do trono, nos acusando dia e noite. Vamos lembrar que essa figura não é onipresente. Ele é uma criatura limitada, uma criatura de Deus, uma criatura caída, mas ainda tem as suas limitações. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Embora aqui nós temos a demonstração de grande poder que foi dado para ele, liberado para ele. Mas essa liberação do poder foi de Deus para ele. Ele não consegue fazer nada além do que Deus permite. Nada. E nós temos aqui, ainda nos dias de hoje, Satanás diante do trono de Deus, nos acusando dia e noite. Não é por isso que nós temos um advogado ao lado direito de Deus. Não é por isso que nós temos o nosso Messias, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, que está advogando por nós ao lado direito de Deus Pai. Porque nós temos um acusador. Nós somos réu, onde não precisamos ser réu diante do trono. Esse acusador acha que ele vai poder nos vencer. Mas aqueles que estão em Cristo já têm a promessa. Aqueles que estão em Cristo já estão guardados. Aqueles que estão em Cristo já estão selados. E não precisamos nos preocupar. Mas se você não está em Cristo, a sua preocupação deve ser demasiada. Então, como aqueles que são filhos de Deus, através da salvação que vem em Jesus Cristo, nós podemos olhar para esse inimigo, esse adversário. E nós sabemos que ele foi expulso do céu. Eu creio que isso ainda é um evento futuro, porque hoje ele ainda age no mundo.
ele vai ser expulso por completo. Aqui o texto diz que ele arrasta com o seu rabo 1/3 das estrelas. Eu creio que representa os anjos caídos. Então, 1/3 em número dos anjos, eu não sei a quantidade total de anjos, ninguém sabe, mas eu creio que ele arrastou 1/3 dos anjos do céu, que são definidos aqui como estrelas, e eles foram seguidores de Satanás na rebelião dele, e nós estamos lutando em batalha travada contra os demônios maus, os malignos. Você acha que é o próprio Satanás que tenta a sua vida? Lembra que ele está limitado. E esse texto diz aqui que ele está nos acusando dia e noite diante do céu. Eu não sei se Satanás tem essa preocupação toda com a vida de Daniel, mas ele tem as suas potências, ele tem os seus generais, ele tem os seus oficiais malignos que estão travando essa batalha por ele aqui. Eles também são limitados. Como anjos, são criaturas de Deus, mas foram dados uma força, foram dados um poder que vai ser efetuado aqui nessa terra. Em Apocalipse 8 e 9, 12, 8 e 9 aqui, diz que ele foi lançado fora do céu, e eu creio que isso vai ser durante o evento que nós chamamos da tribulação futura, onde não sei a sua crença, se você vai fazer parte dessa tribulação ou não, se a igreja vai estar presente durante a tribulação, ou só metade da tribulação, ou nenhuma parte da tribulação. Vamos trabalhar isso minuciosamente em breve, mas eu posso dizer uma coisa, seja qual for a sua crença, eu gostaria de imaginar que a igreja vai ser poupada da tribulação, mas seja qual for a crença, nós devemos nos preparar. Seja qual for o que você crê sobre a tribulação, se Deus vai poupar a igreja toda, nós vamos ver durante a tribulação, como nós vimos num capítulo anterior, que muitas pessoas vão ser salvas durante aqueles 7 anos de devastadão. E durante aqueles 7 anos, muitos vão encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Mas seja qual for, antes, no arrebatamento da igreja, eu creio que nós devemos falar para os nossos filhos, temos que estar prontos para a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo. Acho que eu quero focar mais no ataque, dos versículos 13 a 17. Vamos então retomar aquela leitura, ler novamente, só para poder colocar o foco naqueles versículos. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Começou a perseguir aquela mulher. Se aquela mulher é de fato Israel, nós temos uma história, um histórico aqui de perseguição desde os tempos antigos, desde o início dessa mulher, desde quando Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus para ser um pai de uma nação, e essa nação vai ser chamada de Israel algum dia. E essa mesma promessa que foi dada a Abraão foi colocada também, repetida para os seus filhos. Então, Isaac, Jacó, José, antecedentes, outros depois, Davi, a mesma aliança, a mesma promessa repassada de um para o outro, entre geração e geração e geração. Que esse povo seria o povo escolhido de Deus. E este povo escolhido de Deus seria uma bênção entre as nações. E esse povo escolhido de Deus será perseguido. E eu creio que desde o início, Satanás, o grande dragão, sabendo disso tudo, já começa a querer afetar. Ele conhece a promessa que Deus deu para Abraão. E ele vai fazer de tudo para prevenir, para prejudicar a vinda
desse filho prometido em Gênesis 3:15. O proto-evangelho, onde foi prometido para Adão e Eva que essa batalha vai ser travada por todas as gerações, mas vai surgir um filho, e esse daí vai esmagar a cabeça da serpente algum dia. Satanás, com certeza, tinha conhecimento de tudo isso, e ele vai querer prejudicar esse processo, ele vai querer evitar, ele vai querer parar esse processo. A cabeça que é esmagada é dele. Então, com certeza, ele não vai deixar esse filho nascer. Mas em qual geração vai chegar? Assim como Satanás teve dúvidas sobre cada geração, o povo de Israel ficou esperando. Cada geração, será que é nessa geração que o Messias vai nascer? Será que é nessa geração que aquele filho vai nascer, que vai esmagar a cabeça do inimigo? E com a mesma dúvida que o povo de Israel teve, Satanás também não tem presciência nenhuma, não tem conhecimento nenhum de quem é esse filho. Então ele precisa estar batalhando geração após geração após geração para destruir esse menino. Então esse grande sinal no céu é fascinante, porque a mulher, representada por Israel, está grávida, uma enorme figura, nessa visão de João, está para dar à luz a um filho. E Satanás está posto diante dela para fazer o quê? Para devorar aquele menino. Para completamente destruir aquele menino. A imagem é grotesca. A imagem é terrível de um grande animal, uma criatura, querendo devorar um filho recém-nascido da barriga de uma mulher. Mas é exatamente isso que ele tenta fazer durante todas as gerações, desde o início. E hoje em dia eu fico fascinado com a resiliência que é o povo judeu, o que eles têm. E como Deus tem protegido esse povo prometido, não necessariamente a terra moderna, o Estado moderno de Israel, mas também faz parte. Mas o povo judeu, em particular, nessa história toda. E como Deus tem protegido, geração após geração, esse povo prometido de Deus. Hoje, não existem mais jebusitas, hivitas, amonitas, todos aqueles povos do passado, você não ouve mais falar deles. Mas israelitas ainda tem até hoje. E esse é o ciclo da história humana, é apenas um ciclo de povos desaparecidos. Se Cristo tardar, vai existir brasileiros daqui a 1000 anos, ou americanos, holandeses, não sei. Porque o ciclo da história é um ciclo de povos desaparecidos, mas não Israel. E Deus, colocando a sua promessa sobre o seu povo escolhido, Ele tem protegido o seu povo. E nós podemos ver isso durante a história toda. Nós temos esse ciclo onde, no Egito, Êxodo capítulo 1, o faraó, por quê? Ele mandou matar os filhos. Porque o povo estava ficando muito poderoso. Então, para evitar o poder desse povo dentro do seu próprio país, o faraó do Egito mandou matar todos os filhos de Israel. O seu plano não deu certo. Aquelas, como é o nome das mulheres que ajudaram no parto das crianças? Parteiras, é? Elas chegavam lá e diziam para faraó, não sei, porque as mulheres dos judeus são tão fortes que os meninos nascem antes que a gente chega lá. E a gente já chega e já está nascido, né? E seja qual for o plano de Faraó, não deu certo e essa nação ficou muito poderosa. Mas seguindo em frente, nós podemos ver por Abraão, Jacó, Isaac, todos casaram com mulheres inférteis. Mas espera aí, como é que vai funcionar essa promessa de Deus? Tem essa infertilidade em todas as mulheres destes homens?
Mas Deus, em algum momento, dá a promessa que elas vão dar à luz a um filho para a continuidade dessa geração do povo prometido. Aí depois seguiu o cativeiro da Babilônia, onde o povo de Judá conseguiu voltar à sua terra depois, mas foi uma guerra, uma batalha travada por Satanás, com certeza. E Deus vai usar governantes humanos, terrenos, para o seu propósito, como Nabucodonosor. O povo de Israel, das 10 tribos do norte, foram para a Síria, no cativeiro da Síria, e nunca voltaram. Mas voltou a tribo que importava, o de Judá, para suas terras. Nós podemos olhar outros momentos durante a história em que Satanás usou um homem até da terra, um homem judeu, o próprio Saulo, e tentou matar a linha prometida, Davi, por muitas vezes. Eu creio que Satanás estava tentando induzir Saulo a matar este homem. Mais em frente, nós podemos ver a história de Ramã. Ramã era um homem que queria cometer o primeiro genocídio dos judeus. E Deus usou, num momento como aquele, uma mulher que casou-se com um rei pagão. E Esther, junto com Mardoqueu, eles fizeram parte daquela linhagem do Messias para proteger o seu povo. Nós temos uma história fascinante em 2 Crônicas, capítulo 22, onde existia um só herdeiro. A rainha Atilaia, ou Atilia, que era uma rainha maligna aí do povo, ela matou todos os meninos herdeiros da tribo de Judá. E só restou Joás. E Joás conseguiu escapar e foi protegido. Um único herdeiro que poderia ser da linhagem do Messias futuro. E Deus protegeu aquele menino. E foi montando, e foi crescendo, crescendo. E até nos dias modernos, nós temos uma batalha, uma perseguição travada contra o povo de Israel, os judeus. E isso começou nos 2 séculos passados. Todos os judeus, 1000 anos atrás, foram banidos da Inglaterra, expulsos da Inglaterra. A peste negra foi culpada, ou os culpados foram judeus, e eles foram torturados por isso. Em 1492, o mesmo ano que Cristóvão Colombo descobriu a América, houve uma grande perseguição na Espanha, e a Espanha expulsou todos os judeus do seu país. As cruzadas, muitos judeus foram massacrados em nome de Jesus, nas cruzadas. Aí depois chegou a grande Inquisição da Igreja Católica Romana, onde muitos judeus foram massacrados em nome de Jesus Cristo. No nosso próprio país, na nossa própria cidade, os judeus que estavam na sinagoga, da rua da sinagoga, foram expulsos, e agora é a Rua do Bom Jesus, não é? Em nome de Jesus, os judeus foram expulsos de Recife. Eles fundaram a primeira sinagoga de Nova York. Que história que nós temos aqui, que herança que nós temos. E a perseguição continua e continua. Em 1880, houve atrocidades russas que começaram naquela época e duraram algumas gerações. 1894, o caso Dreyfus, na França, onde um judeu foi culpado por algo que ele não fez, e todos os líderes políticos, todos os líderes de instituições que eram judeus foram expulsos ou tirados do seu cargo. Então houve mais perseguição na França. E depois chega Hitler, e depois chega Stalin, e depois chegam os árabes, que ainda continuam como espinho na carne para os judeus. E nós podemos ver, até a própria ONU, hoje, é um perseguidor dos judeus.
Mas tudo isso faz parte de um plano de um Deus soberano. Tudo isso faz parte de um Deus que sabe muito bem o que está fazendo. Tudo isso faz parte de um plano onde este filho que nasceu vai ser apresentado para todos como o único Messias. E Satanás ainda está posto, prestes, esperando devorar este menino. Então, nós temos o ataque. Mas como é que isso nos afeta? Como é que nós somos afetados como gentios, cristãos? Nós fazemos parte da promessa de Israel como ramos enxertados, como ensina o livro de Romanos. Nós fazemos parte de uma promessa, de uma bendita esperança que nós temos em Cristo, esse mesmo Messias que é o judeu e é dos judeus. Mas ele é o meu Salvador também. Ele é o meu Messias também. Mas vocês acham que nós estamos ilesos desses ataques? Certamente que não. 1 Pedro 5:8 nos dá um alerta. Diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não somente o filho, mas os seguidores dos filhos, ele jaz à porta, está esperando nos devorar. A coisa é séria. Aperte o cinto. Efésios 6, 11 e 12 diz: vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o nosso governo, não é contra algum líder da cidade que parece que está contra nós. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é-nos dado a armadura de Deus para que nós vestimos de uma forma simbólica, mas representando uma realidade muito maior. Um sinal que é dado para nós, assim como foi dado para João. E diz que nós devemos, então, vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E sabe o que é que nós devemos estar fazendo todo dia, diariamente? Nas suas orações, vocês devem orar, pensando em cada peça da armadura de Deus que você está vestindo para a batalha daquele dia. Toda manhã. Nós fazemos isso. Eu confesso, eu esqueço muitas vezes. Mas eu preciso da armadura que vem de Deus para a batalha de todo dia, porque eu tenho um inimigo que jaz à porta. Aí esse texto aqui não é de dar medo, mas é para alertar-nos. No versículo 10 que diz que nós temos um inimigo que está nos acusando dia e noite. Ele quer nos atacar. Ele está em pé no mar, na areia. Aqui, como diz o último versículo, esse dragão está pronto para nos destruir, esperando. O texto diz que a mulher foi salva, foi retirada dali, e o filho foi protegido, e hoje ele está à mão direita de Deus Pai, advogando por nós. Mas esse texto não deve nos amedrontar. Esse texto deve nos dar coragem. Eu gostei tanto que pastor Marcelo leu Deuteronômio. Eu vou ler novamente aquele texto, no capítulo 31. Aquele segundo versículo é formidável para o que nós acabamos de ler aqui. Foi o versículo 8 do 31. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará,
nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Nós precisamos descansar nas verdades que nós lemos nas Escrituras. Que nós temos uma armadura que pode nos proteger. Nós sabemos que o diabo está irado. Nós sabemos que ele nos acusa dia e noite. Mas também sabemos que ele não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar. Mas devemos estar alertas. Devemos estar vigiando. Porque não somente tem o inimigo, o diabo, nós temos 3 inimigos. Nós temos o próprio diabo, nós temos esse mundo maligno que foi afetado pela queda humana e nós temos a nossa própria carne. E qual é o inimigo que mais se afeta hoje? Ou são os 3 em conjunto? Com certeza nós temos inimigos que nós estamos lutando. Mas também devemos lembrar que este dragão, essa figura de proporções gigantescas que nós estamos lendo nesse texto, diante de Deus, é miúdo, é pequeno. Ele é criatura, ele está sob o controle de Deus. Tem um livro que foi escrito pelo Erwin Lutzer, que é chamado A Serpente do Paraíso. Em todo o capítulo do livro, ele demonstra que o Satanás, o diabo, está sob o controle de Deus. Ele não pode fugir do controle de Deus, embora queira muito. E ele tem um ditado lá que diz: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Deus ainda está no controle. Deus ainda está no seu trono. Então, por favor, não coloquem nas suas mentes, nos seus corações, um demasiado poder nesse caráter, o diabo. Entenda quem ele é. E o que fazer? 3 coisas. Estejam alertos e vigiem. Estejam alertos e vigiem, sabendo que existe uma batalha travada. Não devemos tapar os olhos, imaginando que isso acontece com os outros. Nós fazemos parte. Nós estamos na mira desse inimigo. Ele quer nos devorar, como todos. 2, vistam toda a armadura. A armadura de Deus é a nossa proteção, o capacete da salvação. Então, nós vamos levantar o copo de salvação diante de todos os povos. Isso vai proteger a nossa cabeça. A couraça da justiça. Continue agindo com justiça diante das pessoas. Seja uma pessoa justa. O cinto da verdade. A sua vida manifesta uma vida de verdade, ou será que você deixou a mentira permear a sua vida? Tanto em palavra como ação. Entregue isso a Deus, para que você vista esse cinto da verdade todos os dias. O escudo da fé, aquilo que vai te proteger contra as ciladas, contra as setas do diabo. A sua fé é o que vai guardar, é o que te deu a salvação em primeiro lugar. E os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Que ao sair daqui, você esteja calçado com essa prontidão de querer espalhar o Evangelho. E é chamado um Evangelho de paz. Não um Evangelho de combate, de brigas, de argumentos, que eu vou fazer de tudo para ganhar essa pessoa através da sua mente e os meus argumentos. É um Evangelho de paz. Você precisa apenas expor a paz de Jesus Cristo. Sejam pacificadores no seu evangelismo. Pode ler em outro momento Colossenses 4, versículos 2 a 4, que são importantes, é um guia para a gente poder evangelizar as pessoas de uma forma correta. Colossenses 4, de 2 a 4. Em terceiro lugar, não deixe a oração fora dessa equação.
orem no Espírito todos os dias. Que Deus possa ser aquele Deus forte em suas vidas. Que você vai reconhecer isso no momento que você dobrou o joelho no chão. E você sabe que Deus é o seu protetor. Ele é a sua fortaleza. Ele é o seu braço forte. Ele é o dono do trono verdadeiro. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de autoridades em nossas vidas. Nós temos autoridade absoluta, e só existe um. Embora Satanás gostaria de pensar que ele é a autoridade em muitas vidas, nós temos apenas uma autoridade absoluta, que é Deus. E nós temos autoridades que são delegadas. E todos vocês têm muitas autoridades na sua vida que são delegados para vocês. Pode ser os seus pais, pode ser o chefe lá na sua empresa, pode ser o dono da empresa. Vocês sabiam que até entrando numa bodega pequena, você tem uma autoridade naquele lugar, porque o dono daquela bodega, no seu ambiente, é autoridade lá. Então, se eu entrar, eu não tenho o direito de pegar os produtos e sair correndo. Tem autoridade lá que pode me parar. Então, nós temos autoridades delegadas nas mínimas proporções em nossas vidas. E todos nós temos autoridades mais do que nós podemos contar em nossas vidas. E nós somos sujeitos a autoridades. Mas a forma que nós nos sujeitamos às nossas autoridades manifesta como nós entendemos a autoridade absoluta. Existe um terceiro tipo de autoridade, a autoridade usurpada, tomada, roubada. E essa é a única autoridade que Satanás tem. Não é nem uma autoridade delegada e, com certeza, não é autoridade absoluta. Então, vamos colocar Satanás no seu lugar. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela promessa da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado, Senhor, porque nós temos a sua autoridade absoluta. Então, a nossa confissão para hoje, ó Pai, é que quando nós rebelamos, quando nós desobedecemos, quando nós não cumprimos o que o Senhor quer, a sua vontade, nós estamos seguindo uma autoridade usurpada. Nós estamos seguindo o pai da mentira. E não queremos fazer isso, ó Pai. Então, nós queremos confessar. Nós colocamos os nossos corações diante de Ti, Senhor, porque sabemos que nós somos seres fracos, dependentes, seres que precisamos de Ti, precisamos do Seu Messias, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor já nos ofereceu, mas que possamos viver dia a dia, andando no Espírito Santo. Em cada decisão, em cada pensamento, em cada palavra que nós falamos, que sejamos manifestantes da sua multiforme graça em nossas vidas, por causa do Filho Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém.